Hoje a gente vai começar com o eletro do Ricardo Luiz, que ele pediu para a gente ver, né, de um paciente. Então a gente preparou aqui. Isso foi hoje de manhã. E aí a gente preparou, eu vou colocar aqui na tela, deixar mais gente chegar, né, as outras pessoas chegarem, só para a gente ver a pergunta que ele fez com o eletrocardiograma. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar o eletro, foi o Ricardo Luiz que enviou o eletro traçado, e obviamente com uma história clínica. Thor. Quem é o Thor? Oi, Thor, boa noite. Se estiver me vendo, ouvindo bem, escreve aí no chat. E aí a gente já começa mostrando um traçado e a pergunta que o Ricardo Luiz fez em relação a esse eletro, que acaba sendo uma revisão do que a gente já falou nas aulas anteriores. Estão ouvindo aí, gente? Ouvindo e vendo bem? Pode responder no chat aqui. Boa noite. Que bom. Hoje está chovendo muito, então a chuva de São Paulo veio, mas não deve atrapalhar nada, não. Vocês devem aí estar com muita chuva. Aqui, bom, pelo menos aqui no Rio, né? Os que estão no Rio de Janeiro. Está chovendo bem, mas não é torrencial. Hoje nós já postamos, ontem, né? Ontem nós postamos já um eletro lá no Instagram, já botamos a enquete. Na sexta-feira sai a resposta. E conforme for a aceitação, nós devemos colocar 2 eletros durante a semana, talvez segunda e quinta, ou terça e sexta, e no dia seguinte de postar o traçado, o resultado dele, né? Então vocês vão vendo aí o traçado. Esse é o seguinte, olha só, pessoal que já está aí. Foi o Ricardo Luiz que apresentou para a gente hoje. É um paciente de 63 anos, natural da Paraíba, paciente do lar. Deixa eu melhorar aqui a cor. Então, tem 63 anos, do lar, natural da Paraíba. Oi, Augusto, boa noite. Tem histórias de faringo, amigdalite, de repetição na infância. A queixa principal era cansaço, aí muito importante, cansaço aos moderados e grandes esforços. Tem uma dupla lesão mitroaórtica, onde a estenose mitral e a estenose aórtica predomina, e já com algum grau de hipertensão arterial pulmonar, né? Observa, já tem uma pressão sistólica de 50, é grande. E são sintomas de acometimento significativo sob o ponto de vista cardiológico. Tá certo? Essa aqui é a história clínica que ele apresentou a gente. Está aqui para os senhores verem a história clínica. E ele postou o eletrocardiograma. O eletro é isso aqui. Eu vou colocar as 12 derivações, depois volta a primeira. Aqui nós temos o eletrocardiograma
a derivação D1, D2 e D3, elas são contínuas 3 a 3. Depois a gente volta. Vamos dar uma olhada numa panorâmica. A VR, a VL e a VF. Lembrar que isso aqui foi uma fotografia de WhatsApp, procuramos melhorar o que nós pudemos melhorar. Tá certo? Isso aqui completa o plano frontal. Aqui já começa o plano horizontal. Aqui é V1, V2 e V3. Tá certo? Nessa sequência, contínuas 3 a 3. Tem uma baixa voltagem no plano frontal. Primeiro eu vou mostrar tudo, depois a gente volta, né? Depois a gente volta, só para a gente ter uma ideia genérica. Boa noite, Patrícia. E aqui nós temos o V4, V5 e o V6. Então, para o pessoal que chegou depois, viu, Patrícia? Esse foi um caso clínico enviado hoje pelo Ricardo Luiz. Ele fez uma pergunta sobre rotação no plano frontal. Essa foi a pergunta dele, mas eu pedi que ele mandasse a história clínica. E a história clínica desse paciente é isso aqui. Um paciente sexo feminino, 63 anos, natural da Paraíba, do lar. Tem várias faringoamigdalites desde a infância e desenvolveu uma febre reumática com lesão mitro-aórtica e predomínio das estenoses. A queixa da paciente é cansaço aos moderados e grandes esforços. E observe que tem uma pressão sistólica de artéria pulmonar de 50, ou seja, apesar das lesões serem às esquerdas, mitral e aórtica, eu já tenho um comprometimento de cavidade direita. Isso é importante. Então, por aqui, eu já faço uma ideia que é uma lesão de longa data e esse coração deve ser bastante crescido. Por aqui. Então, o eletrocardiograma das 12 derivações está aqui, 3 a 3, é feito de 3 em 3. Elas são síncronas 3 a 3, então nós temos a derivação D1, D2 e D3 aqui. De cara, a gente observa que nós não vemos uma onda P de pão. Você não enxerga onda P. Não tem uma onda P. Isso já chama atenção. Você vê, às vezes, só vê uma linha de base. Está vendo? Às vezes, uma oscilação aqui. Mas, olha só, praticamente a linha de base reta. Outra coisa que chama atenção são os intervalos entre o complexo QRS, são intervalos tão variáveis. O intervalo RR varia. Então, se eu tenho um intervalo RR variável e não enxergo uma onda P, é exatamente, nós estamos diante de uma fibrilação atrial. Fibrilação atrial, numa lesão mitro-aórtica reumática de longa data, com certeza, traduz que esse coração, esses átrios, são extremamente aumentados. Esse átrio é aumentado. Você vê fibrilação atrial em lesões mitro-aórticas com átrios esquerdos maiores de 45 milímetros. Então, de cara, eu já sei que deve ter crescimento atrial. Agora, então, a gente não pode analisar onda P, nós vamos analisar complexo QRS. Complexo QRS tem uma duração normal, não passa de 2 quadradinhos, tem uma baixa voltagem, ou seja, o maior complexo, que aqui em D1 é menor que 8, é menor que 5 milímetros no plano frontal, e no plano horizontal baixa amplitude é quando a maior onda é menor que 8 milímetros. Então, tem uma baixa voltagem no plano frontal, é o que chama mais atenção, o segmento ST um pouquinho retificado, a duração maior do que 3 quadradinhos, o normal é até 3 quadradinhos, está meio retificado, mas tem uma baixa voltagem que chama atenção. No QR em D3, sim, o Q em D3 pode ter onda Q, tá? Você tem Q em D3, o padrão S1Q3. Padrão S1Q3 pode sugerir rotação horária, mas o eixo elétrico não é um eixo verticalizado. Veja que D1 está positivo,
Vamos dar uma olhada no AVF. AVF positivo, veja. Então, esse eixo está dentro da normalidade. O eixo está normal, pode ter um equilíbrio de forças dos dois ventrículos. E aí, nenhum predomina sobre o outro. Novamente, eu não vejo onda P. Aqui é o AVR, aqui é o AVL e aqui é o AVF. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Está borrado, porque isso foi uma fotografia mandada por WhatsApp, a gente tentou melhorar. A gente não enxerga onda P em AVL, nem AVR, nem AVF, que é da fibrilação atrial fina. Fibrilação atrial fina, como regra, ocorre já de longa data, já é uma fibrilação atrial persistente. E a baixa voltagem continua. Sinais de baixa voltagem no plano frontal, a gente já viu, tá certo? Diante de um quadro clínico de lesão mitroaórtica, eu não sei se esse paciente é obeso, eu não sei se tem enfisema, mas uma das causas de baixa voltagem é grande dilatação ventricular, porque cavidade ventricular dilatada, muito sangue na cavidade, gera curto-circuito, diminui a voltagem. Por isso que as miocardiopatias dilatadas, elas podem ter uma baixa voltagem do complexo QRS. Vamos ver se o plano horizontal vai ajudar, porque o plano frontal, praticamente, eu não vejo rotação. Eu não vejo uma rotação típica, característica, ainda mais com o eixo elétrico normal do QRS. Eu posso ter crescimento dos dois ventrículos, mas as forças vetoriais no plano frontal se equilibraram. O que chama atenção, na verdade, é a baixa voltagem, a irregularidade do intervalo RR pela fibrilação atrial. Isso tudo me reporta a um átrio crescido, um átrio esquerdo crescido, provavelmente. Quando eu vou no plano horizontal, eu vejo um padrão QR, olha só, QR em V1, se bem que não, perdão, aqui tem um Rzinho, R e essa rilinha. A gente vai aprender hoje que isso aqui é um sinal de bloqueio de ramo direito, e tem uma onda T negativa e assimétrica. Então, já pode me sugerir que eu tenha comprometimento ventricular direito. E há uma mudança brusca de um QRS negativo em V1, rapidamente ele muda para V2. Há uma anteriorização da zona septal. Isso é de rotação anti-horária. Isto, quem faz é ventrículo esquerdo. Então, isso é um sinal que me sugere ventrículo esquerdo crescido, muito crescido. E veja que eu já estou vendo, olha só, onda T negativa e assimétrica, mas há baixa voltagem. Isso já reforça a ideia de dilatação de cavidade. No plano, quando eu vou V4, V5 e V6, também não tem grandes voltagens, tem um ST estranho, é um ST que lembra muito a ação digitálica. Esse é aquele sinal do digital. Pode ser que esse paciente esteja tomando digital. Se eu analisar diante, tem um infra, né? Aqui tem uma onda T junta, tem um infra do ST, uma onda T negativa menos mais. Isso é um sinal que a gente vê na ação digitálica. Pode ser que seja digital, é possível, porque eu não tenho as medicações que ela está tomando. Ou seja, isso é um eletrocardiograma que a análise é a seguinte: é um ritmo de fibrilação atrial persistente, chamada fibrilação atrial fina, tem uma frequência, uma resposta ventricular média normal. O Bruno está pedindo para que vocês coloquem nome e sobrenome, porque ele vai contabilizar a presença. Porque mesmo assistindo às aulas gravadas, vocês têm que assistir 70% da aula. Vocês podem até adiantar aquele controlezinho da aula, tá certo? Para não ficar muito tempo assistindo, se vocês assistiram ao vivo. Mas voltando ao traçado, se tiver crescimento... Oi, Débora, boa noite. Do ventrículo esquerdo e direito, está tendo um equilíbrio de forças. Então, provavelmente, essa baixa voltagem difusa, que é o que chama atenção, pode significar uma dilatação ventricular e há um predomínio do ventrículo esquerdo em relação ao ventrículo direito
por causa da rotação e da anteriorização da zona septal. É o que eu posso falar desse eletrocardiograma, eu não posso falar absolutamente mais nada. E no plano frontal, ele não tem as rotações, talvez pelo equilíbrio de forças do crescimento de ambos os ventrículos, colocou o coração na sua posição intermediária. Então, esse foi o traçado que o Ricardo Luiz nos enviou hoje, tirando dúvida. Então, nós colocamos aqui, vamos ver se a gente mantém isso, que isso é bacana, que a gente vai treinando e vai criando a nossa própria comunidade. Tá certo?